Meu nome é Ricardo e na festa de fim de ano do escritório da minha esposa, o chefe dela me humilhou na frente de todos os funcionários. O que ele não sabia é que eu era o verdadeiro dono da empresa. Mas o pior não foi apenas a humilhação. Ele fez isso depois de eu ter salvado a empresa da falência 3 vezes, depois de eu ter pago do meu próprio bolso os salários de todos quando a empresa quase quebrou, e depois de minha esposa trabalhar 12 horas por dia para ele durante 5 anos. Tudo começou numa sexta-feira, dia 17 de dezembro. Marina, minha esposa, estava animada com a festa de confraternização. Ela trabalhava como gerente de projetos na TechVision, uma empresa de tecnologia que eu havia fundado 10 anos atrás, mas que ninguém sabia que era minha. Quando fundei a empresa, coloquei tudo no nome de holdings e empresas offshore. Meu nome nunca aparecia em nenhum documento público. Eu preferia assim. Odiava holofotes e queria que o negócio crescesse pelos próprios méritos, não por conexões pessoais. Marina sabia, claro, mas concordamos em manter segredo no trabalho dela. Ela queria crescer profissionalmente sem que ninguém soubesse de nossa conexão. Era uma questão de orgulho próprio e eu respeitava isso profundamente. Naquela noite me vesti casual. Jeans, uma camisa polo azul e tênis. Nada chamativo. Marina estava linda em um vestido vermelho que realçava seus olhos castanhos. Chegamos ao salão de festas por volta das 20 horas. O lugar estava decorado com luzes douradas e prateadas. Cerca de 200 funcionários circulavam entre as mesas de comida e o bar aberto. Marina me apresentou para alguns colegas que ainda não conhecia. Foi então que Fernando Cavalcante apareceu. CEO da empresa há 3 anos, 45 anos, terno italiano de R$10.000, relógio Rolex no pulso. Ele chegou já meio alterado pelo álcool, segurando um copo de uísque. Marina fez as apresentações. Fernando me olhou de cima a baixo, claramente avaliando minhas roupas simples. Seu sorriso era condescendente quando apertou minha mão com força desnecessária. Então você é o famoso marido da Marina. Ele disse, enfatizando a palavra famoso com sarcasmo. Ela fala tanto de você. O que você faz da vida mesmo? Marina nunca deixou muito claro. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Deixa eu adivinhar. Você é desses caras que trabalham em casa, né? Freelancer? Ou está naquela de investir em criptomoeda? O grupo ao redor começou a rir. Marina ficou vermelha, tentou intervir, mas Fernando a cortou. Relaxa, Marina. Estou só brincando com seu maridinho. Tenho certeza que ele tem um emprego muito importante. O tom dele deixava claro que pensava exatamente o oposto. Eu mantive a calma, tomei um gole do meu refrigerante. Trabalho com investimentos, respondi simplesmente. Era tecnicamente verdade. Fernando soltou uma gargalhada que chamou a atenção de mais pessoas. Investimentos, claro. Todo mundo hoje em dia é investidor. Aposto que você fica o dia todo olhando gráficos no computador enquanto sua esposa trabalha de verdade, sustentando a casa. O círculo de pessoas ao nosso redor havia crescido. Alguns funcionários pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Marina estava pálida, suas mãos tremendo levemente. Eu conhecia aquele olhar. Ela estava furiosa, mas se contendo. Fernando continuou, agora se dirigindo ao grupo. Sabem o que eu sempre digo? Por trás de toda mulher bem-sucedida tem um homem, segurando a bolsa dela enquanto ela trabalha. Mais risadas, algumas forçadas, outras genuínas. Marina é uma das nossas melhores funcionárias, ele prosseguiu, colocando a mão no ombro dela de forma possessiva. Trabalha até tarde, sempre disponível. Deve ser difícil para você, né, Ricardo? Ter uma mulher que ganha mais que você? Nesse momento, algo interessante aconteceu. Lucas, o diretor financeiro, se aproximou. Ele era um dos poucos que conhecia a verdadeira estrutura societária da empresa. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele estava em pânico. Lucas tentou mudar de assunto, mas Fernando estava em seu elemento.
Sabe, Ricardo, você deveria agradecer. Não é todo dia que um cara comum como você consegue uma mulher do nível da Marina. Ela poderia estar com alguém do calibre dela. Marina finalmente explodiu. Fernando, já chega! Mas ele apenas riu mais. Calma, Marina. É só brincadeira entre homens. Seu marido entende, né, Ricardo? Você não é desses caras sensíveis que não aguentam uma piada, é? Eu sorri. Um sorriso calmo, controlado. Você tem razão, Fernando. Marina é realmente extraordinária. Por isso mesmo fiz questão de investir tanto na empresa onde ela trabalha. Quero que ela tenha o melhor ambiente possível. Fernando franziu o senho. Investir? Do que você está falando? Eu continuei casual. Bem, quando você ama alguém, você investe no futuro dela, não é? Alguns investem com palavras de apoio. Outros, de formas mais substanciais. Lucas estava suando. Fernando riu nervoso. Está insinuando que você tem ações da Tech Vision? Por favor, nem somos uma empresa de capital aberto. Você nem sabe do que está falando. Era hora de plantar a primeira semente. Você está certo, não tenho ações. Mas sabe, Fernando, já parou para pensar quem realmente é o dono desta empresa? Quem assina seus cheques no final do mês? O silêncio foi imediato. Fernando ficou vermelho. Eu sei muito bem quem são os donos. A Quantum Holdings, um grupo de investidores internacionais. Eu me reporto diretamente ao conselho. Interessante, murmurei, pegando meu celular. E você conhece pessoalmente alguém da Quantum Holdings? Já se encontrou com algum dos investidores? Fernando hesitou. Era óbvio que não. Deixei o assunto morrer ali. A semente estava plantada. O resto da festa transcorreu com Fernando visivelmente perturbado, mas ainda tentando manter a pose. Marina e eu saímos cedo. No carro, ela estava dividida entre a raiva e a preocupação. Você vai fazer alguma coisa? Ela perguntou. Talvez, respondi. Mas primeiro quero te contar uma história sobre como a Tech Vision realmente começou. Era 2014. Eu tinha acabado de vender minha primeira startup por 15 milhões de reais. Todo mundo achou que eu era louco quando decidi investir tudo em uma nova empresa, ao invés de me aposentar aos 30 anos. A Tech Vision nasceu de uma ideia simples: criar softwares que realmente resolvessem problemas reais de empresas brasileiras. Nos primeiros 2 anos, trabalhei 16 horas por dia. Dormia no escritório 3 vezes por semana. Em 2016, quase quebramos. Um cliente grande não pagou. Tínhamos 50 funcionários para pagar. Foi quando tomei a decisão mais difícil. Vendi meu apartamento, meu carro, tudo. Paguei cada salário do meu bolso por 3 meses. Nenhum funcionário soube disso. Criei a Quantum Holdings nessa época, uma holding nas Ilhas Virgens Britânicas. Era mais fácil conseguir investimentos internacionais assim, e eu poderia manter meu anonimato. Em 2017 viramos o jogo. Conseguimos 3 contratos grandes. Faturamento multiplicou por 10. Foi quando decidi me afastar da operação. Contratei executivos, montei um conselho, virei apenas o investidor fantasma. Marina me conheceu em 2018, numa conferência de tecnologia. Ela não fazia ideia de quem eu era. Pensou que eu era apenas mais um nerd introvertido apaixonado por inovação. Nos apaixonamos conversando sobre o futuro da tecnologia no Brasil. Quando ela conseguiu o emprego na Tech Vision em 2019, fiquei em conflito. Mas ela estava tão feliz, tão orgulhosa de ter conseguido por mérito próprio. Como eu poderia estragar isso contando que era minha empresa? Então, mantivemos o segredo. Eu acompanhava tudo de longe, via os relatórios, aprovava decisões estratégicas através do conselho, mas nunca interferia diretamente, até Fernando ser contratado em 2022. Fernando foi uma escolha do conselho que eu não apoiei. Achavam que precisávamos de alguém com um perfil agressivo para expandir. Eu cedi. Foi um erro. Os números cresceram, mas a cultura da empresa mudou. 3 dias depois da festa, convoquei uma reunião extraordinária do conselho. Seria por videoconferência, como sempre, mas dessa vez eu participaria presencialmente, no escritório da Tech Vision.
Cheguei cedo, às 7 da manhã. Vesti meu melhor terno, um Tom Ford azul marinho que raramente usava. Marina não sabia de nada. Tinha saído para o trabalho achando que eu ficaria em casa. A reunião estava marcada para as 8. Fernando chegou às 7h45, confiante como sempre. Quando me viu na sala de reuniões, franziu o senho. "O que você está fazendo aqui? Esta é uma reunião confidencial do conselho." "Eu sei", respondi calmamente, abrindo meu notebook. "Por isso estou aqui." Ele riu, incrédulo. "Segurança! Temos um intruso na sala de reuniões." 2 seguranças apareceram rapidamente. "Senhor Ricardo", um deles disse, me reconhecendo. "O senhor precisa de alguma coisa?" Fernando ficou confuso. "Vocês o conhecem?" O segurança assentiu. "Claro, senhor Fernando. O senhor Ricardo tem acesso total ao prédio." Antes que Fernando pudesse processar isso, Lucas entrou correndo, pálido. "Fernando, preciso falar com você. É urgente." Antes da reunião começar. Mas era tarde demais. A tela grande ligou, mostrando os outros 4 membros do conselho. "Bom dia, senhores", comecei. "Como sabem, convoquei esta reunião extraordinária para discutir mudanças estruturais na empresa." Fernando interrompeu. "Você convocou? Quem você pensa que é?" Um dos conselheiros, Dr. Yamamoto, de Tóquio, respondeu. "Senhor Cavalcante, o senhor não sabe. O senhor Ricardo é o fundador e proprietário da Quantum Holdings. Ele é efetivamente o dono de 87% da Tech Vision." O silêncio foi ensurdecedor. Fernando caiu na cadeira, branco como papel. Lucas parecia prestes a desmaiar. Outros diretores que tinham começado a entrar na sala congelaram na porta. Isso não é possível", Fernando gaguejou. "Eu teria sabido. Alguém teria me contado." Abri uma pasta com documentos. Na verdade, Fernando, estava no seu contrato. Página 43, parágrafo 2º. "Você só nunca leu." Continuei. "Durante seus 3 anos aqui, você aumentou o faturamento em 40%. Impressionante. Mas também aumentou o turnover em 200%. Temos processos trabalhistas de 12 ex-funcionários por assédio moral." "Eu posso explicar", ele começou, mas levantei a mão. "Não precisa. Tenho todas as gravações das suas brincadeiras com funcionários, incluindo as da festa de sexta-feira. Aliás, obrigado por chamar minha esposa de uma das melhores funcionárias. Ela ganhou 6 prêmios de inovação esse ano. Trouxe 3 clientes que representam 30% do nosso faturamento e você a chama de uma das melhores? Enquanto isso, você gastou R$300 mil em jantares corporativos esse ano." Fernando tentou se recompor. "Senhor Ricardo, eu não sabia. Se soubesse, nunca teria... Por favor, podemos conversar em particular?" Neguei com a cabeça. "Não. Você teve 3 anos para mostrar quem você é. E mostrou. Efetivo imediatamente, você está demitido por justa causa. Os detalhes estão neste documento. Lucas assumirá interinamente até encontrarmos um substituto." Lucas quase caiu da cadeira com a notícia. Fernando ficou vermelho de raiva. "Você não pode fazer isso. Eu transformei essa empresa. Eu tenho contatos, clientes que me seguem." Sorri. "Os clientes seguem a qualidade do nosso produto, não seu ego inflado. E sobre seus contatos, já liguei pessoalmente para cada um. Expliquei a situação. Surpreendentemente, todos ficaram aliviados. Parece que você não era tão querido quanto pensava." Ele se levantou furioso. "Isso é por causa daquela festa? Por causa de umas piadinhas? Você é tão frágil assim?" Me levantei também, encarando-o. "Não. É por você ter criado uma cultura tóxica na minha empresa. É por você ter demitido uma funcionária grávida alegando reestruturação, depois contratar seu sobrinho para a mesma vaga. É por você ter assediado sistematicamente funcionárias, sempre mascarando como brincadeiras. É por você achar que pode humilhar pessoas baseado no quanto elas ganham ou no que vestem. É por você representar tudo que eu trabalhei para eliminar do mundo corporativo." O conselho votou unanimemente pelo desligamento. Fernando saiu escoltado pela segurança. Sua caixa de pertences seria enviada. Antes de sair, ele se virou.
Sua esposa sabia o tempo todo? Ela me enganou? Marina nunca mentiu, respondi. Você nunca perguntou. Assumiu que ela era apenas mais uma funcionária tentando impressionar o chefe. Subestimou ela, assim como me subestimou. Esse foi seu maior erro. A notícia se espalhou pela empresa em minutos. Quando Marina chegou em sua sala, encontrou um buquê de flores com um cartão. Para a melhor executiva que conheço. Que tal aquele cargo de diretora que você sempre mereceu? Com amor, seu marido investidor. Ela entrou na sala de reuniões, lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de orgulho. Você não precisava ter feito isso por mim, ela disse. Não fiz só por você, respondi. Fiz por todos que ele humilhou. Nas semanas seguintes, implementamos mudanças radicais. Criamos um canal anônimo de denúncias, revisamos todas as demissões dos últimos 3 anos, recontratamos pessoas injustiçadas. A cultura da empresa transformou completamente. 6 meses depois, Marina aceitou o cargo de diretora de inovação. Não por ser minha esposa, mas por mérito próprio. Os números dela falavam por si. O faturamento da empresa cresceu 60% no trimestre seguinte. Fernando, descobrimos que ele tinha um esquema de propinas com fornecedores. Está respondendo a processos criminais. Sua reputação no mercado está destruída. Às vezes, o universo tem seu próprio senso de justiça. Hoje, 3 anos depois, a TechVision é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Marina lidera uma equipe de 200 pessoas. Eu continuo nos bastidores, mas agora todos sabem quem sou. A lição que aprendi, às vezes, a maior força está em observar em silêncio, esperando o momento certo para agir. E quando esse momento chega, você não precisa gritar ou fazer escândalo. Basta revelar a verdade e deixar que ela faça o trabalho por você. Fernando me ensinou algo valioso naquela noite. O verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa, mas no respeito que você conquista. E o respeito, diferente do medo, não pode ser comprado, forçado ou fingido. Ele é construído dia após dia, com cada decisão, cada palavra, cada ação. Fernando nunca entendeu isso. Por isso, no final, ele perdeu tudo. Marina e eu continuamos juntos, mais fortes do que nunca. Ela me ensinou que o sucesso compartilhado é muito mais doce do que qualquer conquista solitária. E eu aprendi que proteger quem amamos, às vezes, significa esperar o momento perfeito para agir. Essa é minha história. A história de como um insulto em uma festa de fim de ano mudou uma empresa inteira. E de como, às vezes, os maiores predadores são aqueles que não mostram as garras até ser absolutamente necessário.